Falando em corja, Moisés, falando em corja, mudando a CBF, saindo da amarelinha para verde oliva, ontem os matadores de aluguel do plano golpista foram a julgamento e eu queria começar por aí, Moisés. Nós tivemos aí a razoabilidade do STF mantida e também mais alguns momentos marcantes aí na fala de ministros como o Flávio Dino, Carmen Lúcia e o próprio Alexandre de Moraes. Isso aí, eu gostei da fala ontem. Eu gostei ontem, Thiago, da performance do advogado de defesa. Eu acho que Uhum. ontem eles tiveram uma performance parecida com o que se espera desses caras que vão lá preparados, porque durante 15 minutos eles têm que brilhar lá, né? Tu vê que eles vão tudo com o cabelinho cortado, tudo armadinho, né, para poder fazer uma performance em 15 minutos. Eu gostei de ontem. Eu acho, às vezes, que isso é uma coisa antiga, né? Essa retórica de tribunal é uma coisa antiga que não sei se sensibiliza o pessoal mais novo, por exemplo. Eu sou de uma geração que acompanhei, eu era guri lá no Alegrete, eu ia a júri acompanhar performance de advogado e de promotor em juiz, em júri lá. Eu gostava disso, mas eu acho meio antigo. Eles querem sempre, isso nós sabemos, o advogado quer sempre fazer a sustentação oral, né, em situações como essa aí. Primeiro, porque ele vai brilhar e vai aparecer na televisão, todo mundo vai ver, né? E vai expor, vamos dizer, essa habilidade dele de fala. Então, ontem eu acho que teve umas performances bem interessantes. Podemos falar sobre o que aconteceu ontem, principalmente, para meu ponto de vista, escrevi um texto, o DCM publicou de madrugada aí, escrevi ontem à noite, sobre a aula de história que o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes deram sobre as circunstâncias, o cenário, o ambiente enfrentado pelo judiciário durante a ditadura. Eu acho que eles exageraram um pouco, vamos falar depois disso. Eu acho que as Vamos pessoas sim. têm que saber, o pessoal mais novo, né, que está nos vendo, principalmente, tem que saber que não foi bem assim como eles contaram ontem. Né? Inclusive, eu coloquei um link no meu blog, o texto que eu escrevi, eu coloquei um link de uma matéria do G1 de 2014, eu acho, uma matéria antiga, que conta bem como que a ditadura perseguiu o sistema de justiça, principalmente o Supremo. E ontem os ministros meio que livraram, vamos dizer, a cara do STF em relação a muitas coisas. Não é que eles tenham colocado, está no meu texto, que eles tenham colocado atenuantes para abrandar a perseguição da ditadura ao sistema de justiça. Não é isso. Mas eu acho que eles meio que romantizaram, vamos dizer, aquele ambiente. Podemos falar mais adiante isso aí. Uhum. Ô Moisés, ontem dois nomes ficaram de fora da. Não foram formalizados denunciados, acabaram escapando. É, Você acha que de bom tamanho, de alguma maneira assim, justo? O que você pode trazer para gente? Em algum momento ia acontecer isso aí, né? São 40 nomes, já complementaram, são 40 hoje, né? Uhum. Em algum momento ia acontecer que o Supremo não ia aceitar a denúncia contra alguém. Então, ontem foram dois casos. O Então, é um coronel coronel e um general, né? Jefferson Magalhães e o É, general Newton Diniz Rodrigues. então, e tu vê que essa foi uma decisão unânime de toda a turma. Todos os ministros concordaram com a posição do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque consideraram que esses dois militares não têm contra eles provas suficientes para que sejam acolhidos como réus, né? Declarados réus. Então, foi o que aconteceu ontem. Vai acontecer, eu acho que vai acontecer mais adiante em relação aos casos que vão evoluindo, não só desses núcleos aí, dos 6 núcleos, que estão agora, né, sendo submetidos à avaliação do Supremo a partir da denúncia da PGR. Acho que vai acontecer mais adiante em relação a muita gente. Vê que o Valdemar Costa Neto, por exemplo, é um cara que a PGR nem denunciou, Pois né, é. por surpreendentemente. Então, nós temos casos em que vai acontecer, é, de alguma forma, uma surpresa. Por que que nesses casos aí desses dois não é surpresa, Thiago?
porque nem eu, nem tu, a maioria não sabe o que havia de concreto em relação a eles nessa participação nessa turma aí, que queria matar é, é, ministros, o Lula, o Alckmin, fazer o caos, né? Que é esse núcleo que foi submetido ontem à avaliação do Supremo a partir da denúncia do PGR. Então, a conclusão de todos os ministros é que esses dois não têm provas suficientes contra eles. Então, vai acontecer isso aí. Eu acho que é da natureza da justiça, é assim que funciona a justiça. Eu já vi gente dizendo assim: dois escaparam. Sim, alguns vão escapar, né? E foi o que aconteceu. Ô, Moisés, e aí, dentro do arco dos indiciados desse núcleo, né, que atrapalha um pouco, porque ele é o núcleo 3, mas é o aquela coisa toda, né? Mas é o operacional, tático, militar, tem Kid Preto, tem policial federal que teve conversas reveladas dizendo que ia passar fogo geral, né? E tem aí o alto comando, o oficialato do Exército envolvido diretamente nas tomadas de decisão do plano golpista. É, existe, ao teu ver, Moisés, algum núcleo mais criminal do que o outro na coisa da perfectibilização do golpe, ou é mera distribuição, vamos dizer assim, por setores, né? O de comunicação, o administrativo, esse aí como operacional, porque me parece que depois do núcleo do Bolsonaro, que é, vamos dizer assim, o covil do golpe, esse é o mais perigoso em termos do que aconteceria se tivessem conseguido materializar o crime. Com certeza. Muito bem a tua observação, acho boa. O Flávio Dino faz essa abordagem ontem, dizendo em algum momento o seguinte: toda a argumentação deles, da extrema-direita, dos advogados de defesa, da turma do Bolsonaro, dos militares, de todos que estão envolvidos de alguma forma no golpe, na articulação, no planejamento, na ideia do golpe, na operação e até na invasão de Brasília, todos eles dizem o seguinte: não tem arma e a caracterização de um golpe, isso está lá na lei, tem que ser com uso de violência. E o que significa? Um dia nós podemos conversar, vou chamar juristas aqui para discutir o que é uso de violência hoje. Por exemplo, um ataque em massa via internet não é uma ação violenta para causar caos e levar a um golpe militar, por exemplo? Não é uma ação violenta? Ou ação violenta só usa arma? O que o Flávio Dino disse hoje, né? Que disse ontem que havia sim, não era só gente com Bíblia, havia sim gente armada, preparada para fazer o golpe. Quem eram? Quem eram os armados? Todo esse núcleo aí desses 12 caras aí. 11 militares e um agente da Polícia Federal, todos eles militares armados. Militares não carregam Bíblias. Militares Uhum. carregam armas. Todos eles estavam preparando ação com uso de armas, ou iriam matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes com flechas. Não, eles iam matar com armas. Então, isso caracteriza, desmonta toda essa argumentação deles de que era um golpe sem arma, sem tanque, né? Isso ficou muito claro ontem. Esse núcleo aí é o núcleo mais perigoso, com certeza, da operação do golpe, esse núcleo de ontem, né? Fora, como tu dissesse, o núcleo de articulação, de comando, que é o tal de núcleo crucial, que eles chamam, que foi o primeiro lá, que é o Bolsonaro e os generais. Então, vamos esperar. Hoje tem o depoimento importante, né, que vai reafirmar o que já foi dito mesmo, que a meia boca pelo Freire Gomes, né, que é o ministro do Exército. Hoje tem o depoimento do Batista Júnior, né, que vai ser o cara que certamente vai levar adiante, imaginamos, porque o que aconteceu no primeiro depoimento do, 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 do Freire Gomes está na capa, inclusive, do DCM. Foi uma tentativa de recuo dele em relação ao envolvimento do ministro da Marinha com o Bolsonaro para levar o plano adiante, né? Então, hoje nós vamos ter uma reafirmação, com certeza, de que
2 comandantes recuaram, não aceitaram o plano do golpe, e um, que foi o da Marinha, foi o único que ficou ao lado do Bolsonaro.